Ele é o fundador da Escola São Geraldo e da atual Multivix Cariacica. O Histórias Empresariais recebe Moacir Leles, presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino no Espírito Santo. Muito obrigado pela presença, Moacir. Bem-vindo. Rafael, eu tenho a agradecer, o Cinep que tem a agradecer essa oportunidade, né, de falar sobre empreendedorismo, educação, que são itens muito importantes para o desenvolvimento desse nosso estado, que é um estado muito pujante. Perfeito. Vamos começar falando sobre a fundação da Escola São Geraldo e também da Faculdade São Geraldo. Como que foi a origem de tudo? Bom, Rafael, de origem, eu sou engenheiro. Uhum. Civil? Não, engenheiro da área de telecomunicações. Engenheiro de telecomunicações. E trabalhei quase 30 anos na Excelsa, que hoje é EDP. Uhum. Né? Entrei lá nos idos de 1978. Né? E quando o Collor se tornou presidente, eu um belo dia cheguei em casa e ele disse assim: vou privatizar o setor elétrico. E a primeira a ser privatizada era a Excelsa. Então, eu cheguei um belo dia em casa, depois do serviço, e falei com minha esposa: temos que arranjar alguma coisa, não esperar o que vai acontecer para depois você tomar providências. Uhum. E aí, minha mãe, professora, foi alfabetizadora, eu sou de Nasci, Itarana, né? E aí ela foi alfabetizadora lá por muitos anos. Né? E aí nós falamos. Meu pai tem uma área, né, muito boa lá em Cariacica, lá em Campo Grande, que é ali próximo da Expedito Garcia. E aí eu convidei meu pai e meu irmão. Essa área estava para ser desapropriada, porque é no centro de Campo Grande, uma área de 20 mil metros, e o prefeito da época queria desapropriar. Então nós falamos: nós temos que fazer alguma coisa aqui nessa área. E aí decidimos fazer uma escola. Tanto que meu pai, ele era o proprietário do bairro São Geraldo 1, lá em Cariacica. E aí eu disse: vamos colocar o nome Escola São Geraldo. Né? E aí começamos a idealizar essa escola, lá nos idos de 92, 93. Em 94, nós entramos com essa escola em funcionamento. Escola de ensino. Aí era de educação infantil e ensino fundamental. Uhum. No próximo ano, ela já passou a também ter ensino médio. Né? E eu trabalhava, em média, 17 horas por dia, porque eu tinha duas atividades. Eu tinha que ir para a EDP, hoje a Excelsa, né? Então, saía de casa por volta de 6h45, 7 horas da manhã. O início era lá em Alto Laje, depois em 80 nós passamos para Carapina. Saía de lá às 17h30, mais ou menos, pegava o contorno sem ser duplicado e ia para Cariacica para trabalhar lá. E de lá eu só saía, na época da faculdade, por exemplo, eu só saía de lá às 23 horas. Então eu saía de casa em torno de 7 para 23 horas. Então veja a minha jornada de trabalho. Mas a gente jovem tem aquela garra, e eu dizia: educação é a base de tudo. Educação transforma as pessoas. E aí nós fomos, no primeiro ano nós tínhamos 340 alunos, já iniciamos com 340 alunos, montamos uma equipe de professores altamente qualificados, porque eu sempre digo para os nossos mantenedores: a escola, o que toca a escola é o professor. Se ele for bom, você valoriza. Se ele não for bom, você pede desculpa a ele, coisa e tal, mas diz: você não se adequou às minhas necessidades e não deixe ele ficar. Né? Porque a gente precisa de ter muita responsabilidade. Né? Então, esse era o meu... E eu trabalhei nesse ritmo 23 anos. Férias, eu tirava férias da Excelsa para poder dar mais tempo lá na minha instituição. Então, eu me lembro bem que as minhas férias, nesse período, nesses 23 anos, era no carnaval,
porque você tinha ali até quarta-feira, aí eu pegava quinta e sexta e fazia uma viagem para minha esposa. E quando outubro, que você tem 12 de outubro, que é o dia do meu aniversário, mais que é dia de Nossa Senhora Aparecida, e tem o dia dos professores. Então, aquela semana ficava ali meio imprensada. Então, eram as minhas férias que eu tinha. Você saía na sexta e voltava no domingo, na outra segunda. Então, eu tirava 10 dias, se você contar isso, dá uns 10 dias mais ou menos. E por isso foram 23 anos. Então, eu digo hoje, eu fico muito triste quando eu vejo os jovens, né? Você está fazendo um curso superior de direito. Não, porque eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, né? Ou fazer concurso público, eu tenho estabilidade. Só que isso te limita, te bitola, porque o ambiente que você conhece é só aquilo ali. Uhum. E eu digo hoje, por exemplo, as pessoas que fazem o concurso são pessoas de alto nível. Então, eu digo que nós estamos perdendo uma inteligência muito grande. É alguém que poderia fazer a diferença. A diferença tanto do setor privado. Do setor privado. Eu tenho um amigo, né, que ele saiu lá do interior de Barra de São Francisco, e eu digo que ele é um empreendedor nato. Saiu lá do interior, montou aqui na Grande Vitória 22 lojas e tinha 500 colaboradores. Porque quando você cria, você passa a ser um empreendedor, por menor que você seja, você gera de 4 a 5 empregos diretos, fora os indiretos, né? Então, eu falo para o jovem hoje, pense um pouquinho lá na frente, seja um empreendedor, né? E nós temos vários exemplos das pessoas que foram empreendedores, que desenvolveram, só que não é fácil você ser empreendedor. Em compensação, os frutos que você pode colher são infinitos. Né? Olha, Rafael, não sabe, eu no Dia dos Pais recebi uma mensagem de um aluno que fez o curso de Direito e hoje é um grande advogado. E ele dizendo para mim, agradecendo, eu não sou pai dele, mas ele me considera como pai, que ele é o que é hoje, por causa dos meus incentivos e das minhas as orientações que eu dei para ele quando ele ia lá que queria desistir do curso, que o curso está pesado, que o professor está na prova, que deu nota baixa. Quem tira nota baixa é o aluno, o professor não tira, não é o professor, o aluno que... Então, tem coisa mais gratificante do que isso? Então, porque eu, por exemplo, quando criei a Faculdade de São Geraldo, aquilo ali é igual um filho. Você cria aqueles trabalhos todos... A Faculdade de São Geraldo foi criada em que ano? Ela foi criada em 2000. 2000. A escola... Em 1994. Que ela iniciou. E aí, por que nós criamos a Faculdade de São Geraldo? Porque os pais diziam que queria que os filhos estudassem lá. Uhum. Né? Então, nós aí de entrada lá no MEC em 2020, com todas as dificuldades, porque naquela época você não tinha o EMEC, a EMEC é onde você entra com todos os processos no MEC hoje. Né? Você tinha que pegar o processo aqui, pôr debaixo do braço e levar lá em Brasília, lá no SISU, protocolar e aquelas coisas todas. Hoje não, hoje você põe PDF, entra lá, e aí a documentação, pouquíssimas vezes, você tem que ir a Brasília. Tem uma coisa assim que interessante, Rafael. Eu, por exemplo, precisava de ter tempo para ir a Brasília, ver esses processos. Então, eu trabalhava na Excelsior final de semana, para poder ter uma segunda ou uma terça-feira, pegava um voo aqui que saía às 6 horas da manhã, tinha um voo direto aqui, saía de lá depois 9 horas da noite. E ia lá para resolver os problemas. Então, veja que as coisas não caem do céu, mas com garra, com determinação, luta, você consegue chegar e atingir o seu objetivo. Nós temos que traçar metas para a nossa vida. Né? Antes de prosseguir falando sobre a faculdade, né, que hoje é uma unidade Multivix, eu queria continuar falando aí sobre o concurso público, que
Acho que é necessário, né? O setor público precisa de talentos, mas, ao mesmo tempo, ele acaba atraindo com a estabilidade um público que não necessariamente deveria estar lá. O senhor é crítico do CNU, do Enem dos concursos. Queria que o senhor falasse a respeito. Eu critico porque eu acho que o jovem tem potencial, entendeu? Então, ele tem que arriscar, ser mais aventureiro. Uhum. Por que ele quer fazer concurso público? Porque ele adquire estabilidade, tem um salário ali, que aquele salário depois também não muda, não aumenta, só tem esses reajustes, 4%, 5%, aquelas coisas todas. E se você for mais ousado, entendeu? Quando você é um empreendedor, você não tem aquele salário fixo lá no final do mês. Mas você vai correr atrás, vai lutar para cada vez, se hoje você ganha 1.000, mês que vem você quer ganhar mais um pouquinho e vai. Já lá no concurso público, você sabe o quanto que você vai ter de reajuste o ano que vem. Se a inflação aí está 3 boa, 4 e pouco, não vai ser mais, nada. Eu conheço algumas pessoas que fizeram concurso, têm estabilidade, mas elas não se sentem realizadas. Acho que muito mais do que o dinheiro e estabilidade profissional, o que conta pontos na vida profissional é a realização. É aqui o senhor que se mostra completamente realizado com o que faz. Na área da educação, já vão lá 30 anos, né? 94, mas se você começa antes, lá uns 30 e poucos anos. E assim, eu hoje me sinto uma pessoa que eu atingi um objetivo. E eu estou deixando um legado. Uhum. É isso. Entendeu? A gente tem que ver um legado para essa população jovem, que às vezes fica meio indefinida. Mas não é o concurso público que vai resolver o seu problema, né? O nosso capital intelectual, hoje, se você for aí nos órgãos federais, por exemplo, você só tem ali doutores, mestres e doutores, pessoas com capital intelectual altíssimo. Tanto que eu tenho um casal de jovens que eram colegas dos meus filhos, filho de um ex-colega de trabalho, que tinha um alto cargo público aqui no Espírito Santo, federal, ele e a esposa, os dois, pediram a licença sem remuneração, foram para os Estados Unidos, que ele tinha direito lá, acho que na Zalcur você tem direito 2 anos, foram para os Estados Unidos e de lá ficaram, pediram demissão daqui e estão, assim, realizados, trabalham numa empresa que é conhecida mundialmente. Então, veja, eram pessoas de alto conhecimento, porque quando você sai aqui do Brasil, né, quem tem capital intelectual, eles não te soltam, não. Entendeu? Eles querem, porque eles precisam disso. Né? Eu tenho um exemplo de uma jovem aqui do Espírito Santo, que estudou junto com meu filho, né? E ela foi para Portugal. Trabalhava na Nokia no Brasil, e daqui ela foi transferida para Portugal, ela e o esposo. E aí eu cheguei, estava em Lisboa, eu e minha esposa, há uns anos atrás, antes da pandemia, que foi em 2019, e aí minha esposa ligou, vamos lá fazer uma visita a ela. Vamos lá. E eu perguntei para ela, fulana, como que é a estabilidade de vocês aqui? Ele permite, ela me chama de tio, porque foi criada junto com meu filho, falou, tio, essa mão de obra nossa aqui, o português quer todo dia, eles dão tudo para nós aqui, nossos filhos são bem assistidos, tem escola, tem saúde, então eles valorizam isso, nós não temos, e já está lá há 9 anos, né? Então veja como que os países querem esse capital intelectual que nós temos, e o Brasil tem muito disso. Você vai para o Canadá, você encontra com pessoas, você vai para os Estados Unidos. Estive nesses lugares e é exatamente isso. Entendeu? Então, Rafael, eu acho que o jovem tem que repensar esse negócio de Enem, de concurso público, essas coisas. Isso não é para um país que queira
chegar lá na frente, porque nós somos subdesenvolvidos, mas o Brasil tem um potencial para ser as primeiras potências do mundo. Só que com essa mentalidade, nós não vamos chegar. Tem que ter uma visão mais empreendedora. É mais empreendedora. Bom, sobre empreendedorismo, né? Vamos falar aqui como foi essa transição da Faculdade São Geraldo para a Multivix Cariacica. Então, Rafael, lá em 2012, 2013, eu perdia noites de sono. Eu estava vendo que o EAD estava chegando. E eu, assim, perdia noites de sono pensando para onde eu vou caminhar, né? E aí eu pensava uma coisa, pensava outra. E aí, como eu sempre trabalhei lá na faculdade, eu dizia que tem que ter 3 pilares de sustentação. O grandão, o forte, que é o seu quadro de professores, né? Uma excelente fonte de consulta, biblioteca, e a infraestrutura, né? Mas se você tendo um quadro de professores pujante, de qualidade, o resto depois você vai ajustando. Então, né, voltando aí à sua pergunta, eu pensava quando caminhar. Como eu tinha os conceitos, todos os conceitos muito bons lá na instituição, era uma instituição que não tinha muito custo, que eu não trabalhava com quantidade do curso, mas com qualidade. Era muito bem avaliado pelo MEC. Tive 3 empresas que interessaram em comprar. Uma que era a maior do Brasil, outra que era de Minas, e a Multivix aqui, que é nossa, de origem nossa aqui, né? E aí conversamos, estive em São Paulo para ver coisa e tal. Aí quando foi 2015, como a sociedade lá na faculdade era do meu irmão, minha e do meu pai, né? Cada um tinha 33%, eu falei, olha, nós temos uma proposta significativa, né? E eu acho que nós devemos fazer essa cisão com a Multivix. E nisso, a Multivix disse para mim, o CEO da Multivix disse, o senhor fica como mantenedor. Né? Nós temos interesse que o senhor fique como mantenedor. E aí eu falei, tudo bem. E aí nós fizemos essa cisão. Digo para você que aí depois senti mais ainda porque eu entreguei o filho para o outro. Né? Entregar como você tem um filho e depois você entrega para as outras pessoas. Mas eu sabia que a Multivix é uma grande empresa, tem uma gestão profissional, né? Eu sabia que ela seria sucesso. Tanto que agora, semana que vem, já começa a primeira turma de medicina lá. Em Cariacica. Em Cariacica. Os prédios ainda são nossos, são alugados à Multivix. Né? Foi feita a ampliação, né? Se construiu um bloco lá da área da saúde. Laboratório, todo anatômico, né? Um bloco lá, todo um negócio, foi um investimento alto para poder receber não só o curso de medicina, mas você tem enfermagem, nutrição, agora está vindo odontologia, né? Foi pedido odontologia veterinária, né? E a instituição de ensino, ela só traz benefício ao município, né? Porque aquilo ali é uma mão de obra, eu digo que é uma mão de obra qualificada, sem poluir, né? Então, hoje eu me sinto assim... Oferta de um serviço necessário. Ainda. E esse curso lá de Cariacica, né? A Multivix, quando ela dá entradas nos processos, ela põe 10% do faturamento vai para melhoria nas áreas da saúde do município. Né? Por exigência do MEC, 5% das vagas vão para as pessoas carentes, que não têm condições de pagar. Né? Então, veja o quanto esse curso vai trazer de benefício para a Cariacica. 5% das vagas em medicina também estão aí agregadas. É isso aí. Então, saíram 60%. Não é fácil estudar medicina. Né? Não é fácil. Né? Tem que ser muito dedicado, o custo é alto. Isso. Fora a dedicação exclusiva. Né? Exclusiva. Então, assim, é uma alegria poder estar contribuindo com aquele município, né, que na Grande Vitória, até há uns anos atrás, era o patinho feio, hoje já
mudou essa imagem que Cariacica tinha, né? Então, é assim, só alegria. Hoje nós temos um cenário de envelhecimento da população, né? Gradativo, gradual, mas que vem ocorrendo. Para o mercado da educação, do ensino, isso tem mudado de alguma forma a maneira como as empresas fazem a gestão, o público, ou ainda não? Ainda é muito infantil ou adolescente? Nós temos, né, porque nós temos muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época certa. Por isso que tem esse curso, o EJA, né, Educação Jovens e Adultos. Né? Por quê? Para dar oportunidade àquelas pessoas. Mas a maioria ainda continua sendo o jovem, o adolescente, né? Ele tem pensamento de ter assim, uma profissão, né, se fala assim muito. O curso superior, que nós precisamos de técnico. Concordo plenamente. Quando estava no Conselho Estadual de Educação, que fui conselheiro lá por 8 anos, terminei agora o meu mandato, 2 mandatos, que é o que pode, lá foi em janeiro desse ano, né? Esses cursos passavam lá, e eu sempre incentivei muito como conselheiro, quando caía o processo, sorteava para mim e coisa e tal. Por quê? Porque a gente tem que dar oportunidade. Você vê hoje, por exemplo, a indústria. Tem muitas pessoas que não têm, ela tem o conhecimento prático, mas não tem o teórico. Aí diz assim, não precisa. Não precisa, basta o prático. Não, você tem que ter o prático e o teórico. Então, temos que dar oportunidade. Mas se você olhar o Brasil, por exemplo, hoje, você deve ter em torno de 20% da população com ensino superior. Você pega a Argentina, é 35%. Então, veja que nós estamos longe da meta de países próximos nossos aqui, que estão aqui na América do Sul. Alguns empresários questionam o ensino superior, dizem que a população deveria começar pelo ensino técnico. O senhor concorda com isso? Eu, assim, em parte, nós precisamos realmente do técnico e temos que incentivar, precisa do ensino técnico. Eu me lembro bem quando eu estive à Finlândia, né, porque, como eu falei, né, nós fazemos essa missão educacional, e lá na Finlândia. E conversando lá numa escola, eles têm uma avaliação que eles fazem lá aos 12 anos de idade, os jovens, e diz assim, você, Rafael, pode ser, você segue a carreira acadêmica. Moacir, você... E aí eu me lembro o professor me falando, você vai ser um chapeiro para fazer hambúrguer lá e coisa e tal. Sim. Só que você vai ser um excelente chapeiro. Então, diz na Alemanha ou nesses países da Europa. Mas, se você verificar, você tem o técnico, mas você tem muitas pessoas com nível superior. Por quê? Nós, na nossa vida, você faz aqui educação infantil, é um nível, ensino fundamental é outro, ensino médio, ensino superior. Quando você faz uma pós-graduação, a sua cabeça, quando você vai para o mestrado, um doutorado, cada vez você abre mais a sua mente, o seu horizonte, aí vai chegando até um pós-doc, hoje a maioria está fazendo um pós-doutorado. Então, você vai evoluindo, né? E isso é importante. Mas eu acho que nós temos que contrabalançar. É importante o técnico? Mas o superior também é muito importante. Perfeito. Bom, falando aqui de futuro, até cabe a mim descobrir o que existe aí por vir aí da Escola São Geraldo. Tem alguma novidade, algum projeto novo que está para ser lançado? Então, eu até falei lá da faculdade que tem 2 cursos que foram pedidos, que é odontologia e medicina veterinária, né? Que é lá na Multivix. Lá na Multivix, e a Multivix ela procura fazer esses cursos em todas as suas unidades. Vai começar agora a medicina, a semana que vem foi autorizado pelo MEC, né? E o reconhecimento vem daqui, depois da metade do curso, você já pode dar entrada no MEC para pedir o reconhecimento do curso. Então, só vem depois que o curso começa, né?
Eu vou falar aqui, por exemplo, nas nossas escolas, de modo geral. Vou falar como Sinep. Nós, no dia 25, do dia 25 ao dia 29, nós estaremos em São Paulo. A nossa missão educacional esse ano é em São Paulo. Nós vamos estar visitando as melhores escolas de São Paulo. As escolas top. Que são referências. Que são referências. Entendeu? Então, veja você, tem 40 mantenedores indo lá. 40. Nós limitamos a nota do Sinep. Uhum. Então, o que nós estamos indo lá fazer? Nós estamos investindo em ir lá para ver o que tem de bom. O ano retrasado nós fizemos no Rio Grande do Sul, visitando lá, e o ano passado nós fomos em Israel. Chegamos de Israel, daí a menos de 2 semanas foi quando estourou a guerra. Nós estávamos lá em Israel no finalzinho de setembro. Saímos de lá no dia 22 de setembro e no dia 7 de outubro estourou. Por pouco. Por pouco a gente fica preso lá. Né? Então, veja... Que alívio, né? Que alívio. Mas veja você que nós como mantenedores da educação particular do Espírito Santo, nós estamos sempre procurando melhorar. O nosso material didático, que é usado nas nossas instituições, são os melhores materiais que são usados a nível Brasil. Você vai nas nossas escolas aí, o material didático são os melhores. Né? Eu vejo, tem uma escola lá de Jaguaré, que ela é uma escola filiada nossa, ela usa um material de alto nível e tem alunos dela disputando a Olimpíada de Matemática em Singapura. Olha, lá em Jaguaré. Então, veja você, né, que nós é a nível Espírito Santo que nós estamos preocupados. E a diretora dessa escola vai estar nessa viagem para São Paulo com a gente. Então, veja, ela está procurando, não é porque ela está em Jaguaré. Né? Tem outro de São Mateus, outro de Cachoeiro. Todo mundo... Muitos talentos aqui no Espírito Santo. Isso aí, procurando melhorar cada vez mais. Há o evento, o Summit, não é isso? Vai ser no dia 12 de novembro. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Então, o Summit é um evento, inclusive vai ser o primeiro, que nós vamos levar uma pessoa para falar para nós nesse evento. É um almoço que nós vamos... É um evento do Sinep, do Sindicato das Escolas. Do Sinep, né? Entendeu? É um almoço para só os nossos mantenedores, e vão lá falar que tem um palestrante que vai falar para nós sobre as tendências, né, a parte financeira, né, porque é importante. Eu sempre digo, Rafael, o seguinte: a nossa escola é uma empresa. Sim. Você tem que cuidar dela da empresa. O pedagógico é importante, muito importante. É o produto, né? É o produto, é a nossa atividade fim. Né? Mas você não pode esquecer do financeiro, né? Você não pode esquecer das outras, o administrativo. Departamento pessoal, então, que interfere. Que interfere, que é o administrativo. Né? Então, você tem que estar sempre com todas essas atividades, né, na cabeça. Hoje nós temos uma geração nova, né, os jovens agora nascidos, sobretudo os pós-2010, tem uma cabeça completamente diferente, pensa de uma forma diferente, já nasceu com o celular, com o smartphone na mão. É um desafio? É difícil ensinar ou é mais fácil ensinar para essa geração? Eu digo que o jovem hoje, o nosso aluno, ele é protagonista. E o professor, você tem 2 profissões difíceis. Todas mais difíceis. É o professor, porque o aluno, ele já pesquisou e ele vai lá para a sala de aula te testar. Então, o professor, ele tem que estar antenado, ele tem que evoluir. E outro é o médico. Você já reparou que as pessoas vão hoje no médico? Nossa, ingrato. Ingrato. Ele chega lá, o médico é perdido. Não, ele já chega lá falando o diagnóstico. Eu, às vezes, faço isso. Uma vez o médico olhou para mim e falou: não, mas para que você veio aqui? Então, são 2 profissões assim, muito difíceis. Sim. Mas eu acho que você tem a inteligência artificial que já está aí, né? Eu vejo, por exemplo... falando da inteligência artificial com relação a esse cerco eletrônico que nós temos. Ela está identificando a fisionomia do Rafael, do Moacir, ali da Juliana, de todo mundo
em tempo real e joga lá. Agora, para entrar no estádio de futebol, não precisa nem do ingresso, só chega lá, seu isso rosto. aí. Digo para você, Rafa, a inteligência artificial ela vai influenciar tanto nas nossas vidas, tanto na área da educação como na área da saúde, e isso daqui a 700, 800 dias, não está muito longe não, entendeu? Menos de 3 anos. É menos de 3 anos, então nós temos que estar preparados. Aí você pergunta assim, o aluno com um celular vai lá para a sala de aula, ele atrapalha? Eu dizia lá, quando começou, lá na Escola São Geraldo, dizia, olha, professor, agrega valor. Você é professor de história? Sou. Então, manda ele fazer uma pesquisa. É o que o palestrante de inteligência artificial falou no nosso 12º Congresso de Educação, que foi agora 15 e 16 de agosto. E teve uma pessoa que teve uma palestra de inteligência. Ele falou, o aluno está ali, você usa a inteligência artificial? Tudo bem. Você faz tudo que a inteligência... Ela faz. Só que você tem os meandros, vai procurar o que ela errou. Então, vai pesquisar ali, porque ela não é perfeita também. E esse medo do que o ser humano, a máquina não funciona sem o ser humano. Né? Você tem essas cirurgias robóticas, feitas pelo robô. Né? Mas quem está por trás do robô? Tem uma equipe de médicos. Um ser humano, sempre. Isso aí. Sempre. Só que o robô, ele vai lá, as incisões são menores, né? Aquele sangramento quase não tem, porque ele vai nos mínimos detalhes. Né? Mas quem está comandando ele não sabe fazer nada se você não tiver alguém. O ser humano. Então, porque a inteligência vai ocupar o espaço? Eu acho que não. No meu entender, agregou um novo desafio, uma nova Isso aí. Agora, nós fórmula. Temos que evoluir. Uma coisa que eu vejo. Às vezes, por exemplo, eu chego lá no Cinep, eu estou com alguma dificuldade, eu vou lá, mas daí a pouquinho elas podem falar. Eu já sei fazer aquilo. Eu não fico para trás. Eu não deixo nunca deixei de pesquisar e saber o que está acontecendo. E eu opero celular, computador, opero com a maior naturalidade. E eu tenho 72 anos. Entendeu? Então, nunca deixei. Então, eu acho que cabe a nós, né, também querer. Se você quiser, você resolve tudo na sua vida. Eu penso que uma geração tão conectada e com informação tão fácil, né? Existe até uma fundamentação sobre a geração da dopamina, né? Eu acredito que seja um grande desafio estimular a leitura, o hábito da leitura entre os jovens. Esse é um esforço que as escolas particulares fazem? Nós já fazemos nas escolas, mas você não pode, Rafael, jogar tudo só para a escola. Sim. Hoje estão imputando responsabilidades à escola que não é da escola. A escola, a função dela é ensinar. E aí você tem o lado da família. Nós temos aí problema de inclusão. Aí chega lá, qual que é a equipe multidisciplinar da escola? É o pedagogo, a orientadora, o diretor, lá o professor. Aí chega lá, porque tem um psicólogo, isso é da área da saúde. Uhum. Aí chega lá, a escola tem que exigir o cartão de vacina. A escola vai exigir o cartão, mas a escola não sabe, aquelas vacinas não é dela. Então, por isso que nós temos, assim, às vezes a escola fica difícil, porque jogam atividade... Uma responsabilidade que é da família. Que é da família. A família chega lá, se ela tem um filho que tem alguma síndrome, ela chega lá e acha que a escola tem que resolver tudo. Então, isso aí que você falou de leitura, eu vou dizer para você o seguinte, meus netos, tenho 3 netos, eles só dormem fazendo uma leitura, uma história, todo dia, mas isso é o pai, a mãe, junto ali, antes de dormir, tem que fazer aquela leitura. Não é só a escola faz a parte dela, mas a família também tem que fazer, né, a parte dela. Né? Porque não pode só deixar por conta da escola. Aí a escola educar, a função de educar quem é? É da família. Ensinar da escola. Tudo bem, João. Então, une a família com a escola e vamos fazer educar e ensinar.
Mas não só jogar a responsabilidade para cima da escola. Perfeito. A família tem a obrigação de estimular a leitura. Então. A leitura, entendeu? A família tem a leitura. Eu, quando jovem, com meus filhos, que eu tive meus filhos lá com 20 e poucos anos, naquela época a gente tinha filho cedo, né? Eu nunca deixei de ter assinatura de um jornal, de uma revista, e ali eles tinham e viam que eu lia. Entendeu? Então, eu estava dando exemplo para ele. Uhum. Né? Você tem que acabar um pouquinho. Você vai para um bar, começa a beber, o filho está vendo ali. Como é que ele vai futuramente? Então, você tem que dar aqui o estimular. Educar pelo exemplo é isso fundamental. Aí é fundamental. Se você está ali lendo, seu filho vê você lendo, ele também vai pegar aqui uma coisa e vai ler. Pô, meu pai está fazendo isso, né? Porque normalmente o pai e a mãe são os exemplos, os modelos, né? Para os filhos. Perfeito. Fala um pouquinho sobre mercado de trabalho. A gente tem, se a transformação está ocorrendo nas escolas, o mercado de trabalho a gente nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente tem um mundo em transformação, indústria 4.0, automação, inteligência artificial, etc, etc. Como que é criar os futuros profissionais? Qual é o caminho para formar essas pessoas? Rafael, eu costumo dizer, quando eu entrei na Excelsior, eu tinha que ter conhecimento técnico. Não se preocupava quem era o Moacir, ser humano. Hoje, as empresas olham muito isso. Primeiro, porque a parte técnica... É obrigação. Não, você aprende. Eu lá nesses 30 anos de Excelsior, às vezes você estava fazendo uma atividade e outra, e você via e você aprendia. Agora, o Moacir, ser humano, o relacionamento com as pessoas, trabalho em equipe, ser receptivo, vestir a camisa da empresa. Hoje o jovem precisa disso, hoje as empresas estão olhando isso. Então, eu digo para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Veja esse lado, o ser humano, quem é o ser humano? E isso é uma das coisas que as nossas escolas, nós nos preocupamos muito. A parte pedagógica, né? Mas a parte de formar um ser humano, ético, com moral. Isso é uma coisa que se trabalha muito nas nossas escolas. Entendeu? Então, eu digo isso para o jovem que hoje vai para o mercado de trabalho. Faz essa parte, porque o outro você dá capacitação e treinamento e logo, logo você vai estar... Há uma aproximação das escolas com as empresas para saber qual é a demanda, ou isso é muito focado na área técnica, no ensino mais profissionalizado? Nossas escolas estão sempre procurando saber o que o mercado está precisando. E esse evento que nós tivemos, que foi o Fórum de Potencialidades do Futuro, que tinha lá mais de 1.000 jovens do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, nós levamos os maiores empresários aqui do Espírito Santo para poder falar, dizer o que é a profissão, o que faz. Tinha advogado, parte de saúde, né, os grandes empresários aí da área da educação, né, o CEO da área, aí, por exemplo, da Águia Branca, né? O nosso governador falando para onde o Estado pretende ir, né? Que o nosso Estado, como eu falei, é um Estado pujante. Basta que nós queiramos, né? Se nós quisermos, nós vamos fazer com que esse Estado se destaque cada vez mais. Certo. Vamos falar então sobre o Moacir Leles, a pessoa, né? Tem 72 anos, 3 netos, engenheiro de telecomunicações, gosta da leitura, gosta de ensinar e do que mais? O Moacir, assim, é uma pessoa que veio lá do interior com seus 17, 18... Qual cidade mesmo? Itarana. Veio lá do interior. Naquela época, você vinha assim, os colegas, naquela época não tinha ensino médio lá, né? E aí a gente via assim, aí uns colegas vieram fazer curso técnico na escola técnica e outros foram para a parte acadêmica. E eu sempre digo isso, para mim entrar, Rafael, no estadual, para o primeiro ano do científico, que era naquela época, eu tive que fazer uma prova. Sim. Você tinha que fazer uma prova. Era difícil, concorrido. Concorrido, então eu tive que fazer uma prova para entrar lá no estadual, depois eu estudei
no Salesiano e coisa e tal, mas você tinha que fazer uma prova. Sempre fui uma pessoa, porque meu pai sempre foi uma pessoa, meu pai tinha o 4º ano primário, mas era um empreendedor nato, entendeu? Nunca ele teve carteira assinada, né? E sempre foi uma pessoa bem-sucedida, né? Então, eu hoje, Rafael, eu tenho uma família, minha esposa Luciana, né? Tem os 2 filhos, Marcelo e Gustavo, e tem meus netos, Pedro, Laura e Catarina, e eu digo o seguinte, a família é a base de tudo. Se você tiver uma família estruturada, o resto você consegue. Então, eu tenho orgulho e alegria dessa família. Já é o 3º mandato que eu estou no Cinep, né? Procuro desenvolver aquilo e representar as nossas instituições de ensino, que são 230 instituições de ensino afiliadas ao Cinep, representar ela junto ao governo, do Estado e os órgãos que estão envolvidos com a área da educação. E, assim, é só alegria. Me sinto uma pessoa realizada e tenho certeza que estou deixando um legado para as próximas gerações. Perfeito, maravilha. Bom, Moacir, gostaria de agradecer sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa que eu acabei não abordando aqui, fica à vontade. Eu só tenho aqui, Rafael, você sabe que eu, quando falo sobre educação, eu digo, sempre que você tiver a oportunidade, traz aqui no seu podcast alguém para falar sobre educação. A educação transforma as pessoas. A educação é a base de tudo. Se você tiver as pessoas educadas, você resolve o problema da saúde, do meio ambiente, né? Da segurança. E aí eu digo assim, não sei se foi o ano passado, ano retrasado, que eu vi uma reportagem aqui da tribuna falando sobre a quantidade de apenados que nós temos nos nossos presídios. Era lá na época 22 mil e alguma coisa. E aí eu verificando lá, classificava quem tem ensino superior, 108. O resto era analfabeto ou semi-analfabeto. E aí você vê o seguinte, aqueles que são analfabetos ou semi-analfabetos, que têm interesse lá dentro do presídio, eles estão procurando se qualificar, fazendo EJA, fazendo um curso lá dentro do presídio, para quando sair ser alguém... Tem um caminho, né? Ter um caminho. Entendeu? Então, eu, assim, só quero aqui agradecer essa oportunidade de poder falar com você, agradecer a Rede Tribuna, o qual eu admiro sempre, gosto muito de estar falando para vocês. Na época da pandemia, eu estava presidente e, assim, atendia vocês 8, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Francine ligava para mim, seu Moacir, coisa e tal. Vamos falar, não tem problema, não. Então, é uma admiração aí pelo trabalho que vocês fazem. A Francine fazendo o trabalho dela ali tarde da noite, perturbando o senhor. Não, chama assim. Faz parte, né? Faz parte. Então, eu acho que a gente tem que estar junto, de mão dada aí, que nós vamos ser maiores, cada vez maiores e melhores. Perfeito, Moacir. Obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer, só tenho a agradecer. Tá certo. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.